Abacuque, abra comigo em Abacuque capítulo 3. Abacuque 3. Abacuque é um profeta, né? E nós estamos falando de avivamento. E hoje é a segunda palavra sobre avivamento. Semana passada foi o poder da semente. E uma boa nova para todos, né? Falamos sobre o poder da semente. E semana passada saímos daqui com a ordenação do Timóteo. A apresentação do Timóteo. Ordenação, né? Já estou lá na frente. Mas a apresentação do Timóteo. E aí o Bruno e a Lídia saíram daqui assim, puxa, né? O Senhor é poderoso, a sua semente é poderosa mesmo. E aí na terça-feira eles ligaram para eles que tinha uma menininha de 2 meses para eles conhecerem. Era a vez deles. No processo, o juiz ligou para eles. E aí, todos ansiosos, né, para ir. Imagina, liga na terça de dia para ir no outro dia de manhã. O que você acha que a Lídia ficou? A noite inteira acordada. Fato. O que aconteceu, irmãos? Eles chegaram num abrigo, eles foram no tribunal, né, conheceram a história, pegaram o processo da menina no juizado e depois foram para o abrigo. Chegando no abrigo, a coordenadora do abrigo já conhecia a Lídia e a Rebeca. Então já estava em casa. Né? E ela olhou e falou, não acredito que é você, não acredito que é para você esse bebê. Falou que quando a Lídia pegou ela no colo, ela olhou para o Bruno e falou, é nossa filha. Essa é nossa filha. E aí eles ligaram de lá mesmo para o juizado, já declarando, né, que eles gostariam de ficar com aquela bebê, que é filha deles. E aí no outro dia teve a audiência, na quinta-feira, e após a audiência, assim que a audiência terminou, eles já trouxeram ela para casa, já estão em casa com ela, com a Tabita. E aí depois eu vou deixar para eles explicar o porquê do nome, tá bom? Mas a semente é poderosa, viu? Quantos estavam aqui quando o Luiz Cláudio Zimmermann, de Curitiba, veio aqui e no Cântico Novo? Alguém lembra disso? Quantos se lembram disso? E quando ele veio, ele chegou na minha casa e falou que tinha visto 2 pessoas grávidas. Lembra disso que eu contei? Contei isso para vocês? No sábado à noite, depois do Cântico Novo, ele chegou na minha casa e falou assim, hoje lá na reunião eu vi 2 mulheres grávidas. E uma, aí eu, meia-noite tanta, cansadão, né, sentado na mesa, tipo assim, nossa, que profeta é esse e tal. Ele falou assim, e uma delas é a sua esposa. Eu falei, tá bom, né? Quando foi segunda-feira eu fui fazer o exame e ela estava grávida mesmo. Então o profeta viu mesmo ela grávida. E agora eu posso contar. A outra pessoa, sabe quem era? Que ele viu grávida? A Lídia, do Bruno. E nós fomos fazer as contas, a Tabita também foi gerada naquele dia. Daquele dia que ele viu ela grávida, ao dia que ela nasceu, dão 9 meses. Ou seja, realmente ele viu 2 mulheres grávidas. E as 2 geraram filhos. Né? Deus continua ainda vivo, né, gente? E Deus ainda fala com os profetas. Aí eu liguei para o profeta ontem, né? Eu vou contar para o profeta. Liguei para ele, contei para ele. Aí ele falou, amém, irmão? Acertei essa. Aí eu erro tantas, acertei uma. Mas graças a Deus, deu certo. Abacuque 3, profeta Abacuque, um livro para os nossos dias, tá bom? Se você puder ler mais Abacuque, um livro para os nossos dias. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Estão me ouvindo bem? Oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. O Senhor, ó Senhor,
ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faça conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e tive temor. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faça conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Bom, eu escolhi esse texto porque ele se aproxima muito do que estamos propondo com o tema avivamento. Se trata de uma oração, né? Uma intercessão, e os teólogos vão dizer que é uma forma de salmo, que ele estava cantando isso para Deus, né? E que essa palavra aí, difícil, do versículo 1, sigionote, tem isso na sua Bíblia? É um dialeto daquela época, que significava uma forma de cântico de confissão. É alguém que está se dobrando e confessando a Deus seus interesses. Confissão. E ele faz a oração a partir do ponto: aviva a tua obra. Ou seja, aviva, traga fôlego, traga vida para a sua obra. Mas quando? No meio dos nossos anos, no seu tempo, no tempo que ele estava vivendo. Isso transmite a ideia que eles estavam vivendo um tempo de depressão espiritual. Israel aqui estava vivendo um tempo de queda, um tempo de baixa. E em tempos de baixa de espiritualidade, o profeta é levantado para pedir para que Deus avivasse novamente a obra dele. É um pedido de renovação evidente. A palavra aviva significa ter vida, reviver, renascer, reavivar, revigorar, restaurar. Porém, quando o profeta percebe que ele está pedindo por avivamento, ou está orando por avivamento, ele lembra que é impossível ter avivamento sem juízo. Tem alguém aí? E quando ele lembra que não tem como ter avivamento sem juízo, ele ora por misericórdia. Porque ele ora pedindo avivamento, e se ele virar a ira dele, aí ele fala: então, vindo a sua ira, não se esqueça de alicerçar o seu movimento, o seu avivamento com misericórdia. Porque senão, todos seriam fulminados, né? Esse termo que o profeta usa é porque ele sabia que se Deus viesse naquele tempo, haveria uma disciplina sobre o povo. Porque Israel estava numa depressão espiritual. Esse termo, pessoal, avivamento, é um termo que não tem na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia. Existe aproximado dela, igual aviva, traz o mesmo sentido de avivamento. Tem o mesmo propósito. Mas não tem como não tem, por exemplo, trindade. Trindade é um termo que a teologia reconhece como verídico, é uma base para nós cristãos protestantes, de raiz reformada principalmente, a trindade. Mas trindade não é um termo que tem na Bíblia, mas reconhecemos como um termo bíblico. Avivamento também não tem na Bíblia, e por isso dificulta um pouco a gente determinar biblicamente assim, a palavra avivamento no original é isso e significa isso. Nós temos que recorrer à história da igreja e à história do cristianismo para chegar a um consenso que de fato é ou não é avivamento. Assim como nós precisamos juntar elementos para entender a trindade. E por isso como hoje é o segundo dia falando sobre avivamento, eu quero explicar um pouquinho
que nós não acreditamos que seja avivamento e o que nós acreditamos ser avivamento. Para que quando nós orarmos, a gente entender bem para onde a gente está indo, né? Então, o que eu acho que não é avivamento, pessoal? Não é avivamento uma experiência de culto avivada. Não é avivamento. Por exemplo, lá em Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, é um dos mais temores que eu tenho quando leio o livro de Amós, porque é uma oração onde Deus rejeita o culto e fala assim: olha, eu rejeito o seu cântico, eu rejeito as suas festas, eu rejeito a sua palavra, eu rejeito quando vocês estão juntos, eu rejeito a comunhão, eu rejeito o café que vocês tomam. Esse culto para mim não vale nada. Isso está lá em Amós 5:24. Mas por que Deus rejeitava esse culto mesmo que ele era avivado? Porque essas pessoas tinham uma adoração cerimonial, mas negligenciava Deus nos tribunais, nos mercados, na vida familiar. Então isso não é avivamento. Se um dia nós estivermos aqui no culto e cair um fogo do Espírito Santo assim, e todo mundo ser cheio do Espírito Santo, e aí a gente falar em outras línguas, o outro interpretar, a gente orar e uma pessoa ser curada, isso não é avivamento. Isso é uma renovação do Espírito na nossa vida. Você não pode sair daqui dizendo fomos avivados ou somos a igreja do avivamento. Já viu isso em algum lugar? Eu já até coloquei isso no meu carro, igreja do avivamento. Mas não significa isso. Avivamento não é uma campanha evangelística. Por exemplo, quando o Benny Hinn, deixa eu pegar um outro aqui, das multidões. Fala aí, amor. Reinhard Bonk, boa. Reinhard Bonk chega na África e vai fazer uma campanha evangelística e tem milhares de pessoas. E centenas de pessoas são curadas. Milhares de pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Isso é avivamento? Não é avivamento. Isso é campanha evangelística. Não é avivamento. É claro que se o Espírito Santo vir aqui, descer aqui e aquecer o coração da Juliane, muito, ela vai sair daqui pegando fogo e vai evangelizar. Porque é natural. Você está tão cheio de Deus que você não consegue falar de outra coisa. Mas não é avivamento. Avivamento também não é crescimento de igreja, pessoal. Então não estamos orando por avivamento e subsequente vamos fazer uma campanha de crescimento da igreja. Não vamos fazer isso, porque não é crescimento da igreja. Se uma igreja aumenta os seus frequentadores, pode ser que a dinâmica de culto é boa, pode ser que o café é gostoso, pode ser que o Espírito Santo está unindo pessoas que se identificam em missão, mas isso não significa que aquela igreja está avivada. Porque avivamento não é crescimento de igreja. A saber, muitas igrejas crescem por estratégias de crescimento. Não crescimento do Espírito que vai acrescentando. É elas mesmas que vão buscar seus fiéis. Como? Com propaganda no Instagram, campanha de publicidade, marketing, trazendo um cantor conhecido. Tem várias estratégias. Avivamento também não é uma experiência emocional. Eu me converti no meio do movimento pentecostal, assim, de avivamento. Nas igrejas batistas, principalmente, né? O fogo estava descendo. Muitas igrejas presbiterianas, por exemplo, foram desligadas da convenção nacional porque foram avivadas. Isso é
Os pastores recebiam o Espírito Santo e falavam: gente, eu estudei para não crer nisso, ou nesta forma de manifestação, e eu orei em línguas. Como o pastor Chang era pastor da presbiteriana e foi expulso, porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi pedido para se desligar, né? Diferente. E isso aconteceu comigo também. Eu me converti num ambiente, eu fiz um seminário teológico onde os dons carismáticos altamente conhecidos e expressos, mas avivamento não é experiência emocional. Muitas pessoas tendem a pensar que uma pessoa cair no chão, rolar, babar, orar em línguas, sapatear, ela está sendo cheia do Espírito. Ela pode, inclusive, estar sendo cheia do Espírito. Só que é o Espírito Santo aquecendo o espírito dela e fazendo uma conexão onde o interior dela sofre e ela externaliza de alguma forma. Isso pode acontecer? Pode. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Hoje acontece de forma diferente. Eu acho que eu estou ficando velho, né? E a gente vai ficando bobo, né? Não vai deixando o Espírito fluir como deveria. Mas eu já apaguei aqueles papelão de cair no chão, de rolar, de ficar tremendo. Isso já aconteceu comigo. E eu não sei te dizer se era com ou o Espírito Santo. Por isso, se alguém for cheio de manifestações exteriores, não pense que isso é avivamento. Deus pode tocar o interior de uma pessoa e fazer com que essa pessoa externalize, mas isso pode também ser emocionalismo. E eu também já participei de reuniões com muito emocionalismo, com manifestações assim, e eu saía de lá a mesma pessoa. Então como pode o Espírito descer e eu ficar rolando ali, e depois eu sair de lá, para McDonald's? Não faz sentido. Porque se o Espírito de fato tivesse descido, teria uma fome, não era de McDonald's, era uma fome de Deus. Uma profunda consciência que Ele está ali, que eu sou pecador e que Ele é santo. Não é isso? Quando Ele vem. E avivamento, pessoal, não é um evento. Não vamos fazer uma conferência para que o avivamento aconteça na cidade. Não tem jeito. Porque não é o homem que determina quando ele vem. Então, conferência do avivamento, não tem jeito. Porque você não pode pegar o Espírito Santo e pôr vontade nele. Você não pode dobrar ele e falar: faça o que eu estou te falando para fazer. A gente às vezes até tenta, né? A gente ora assim, sai em nome de Jesus desse, abençoa aquele, cura esse. Mas no final de todas essas orações tem um fundamento. Qual é? Se for da tua vontade, não da minha. Porque se não tiver esse fundamento, você pode ficar apontando o dedinho lá e ele, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. É você que está querendo, meu amigo. Agora é muito mais humilde você chegar para ele e falar: Pai, se for da tua vontade, cura meu filho. Se for da tua vontade, né, me leve em segurança e me traga em segurança. É da sua vontade. Mas curar o outro pode ser da sua vontade, mas pode não acontecer. Então, avivamento não é emocionalismo. E eu falo isso com tranquilidade para os que nos conhecem, porque a gente é uma igreja assim, aberta aos dons, né? Então a gente canta de forma espontânea, a gente não tem muita dinâmica. Se você quiser pegar o microfone aqui e fazer uma oração, você pode. Não tem uma cultura de culto muito enrijecida. Somos abertos ao movimento do Espírito Santo. Não somos muito adeptos ao emocionalismo, porque isso empobrece o culto, né? Porque o centro é Jesus. O centro é a palavra dele. E o que é avivamento, então? Avivamento
Não, antes de falar o que é, mais uma coisa. Avivamento também não é uma exibição. Avivamento não é alguém chegar num lugar e mostrar suas patentes, que está avivada. Também não. Avivamento é a igreja assumindo um lugar de influência em todas as esferas da sociedade. Vou repetir. Avivamento é uma ocupação, é uma revelação do Messias que empurra as pessoas para ocupar um lugar na sociedade e as outras pessoas começarem a olhar para aquela pessoa que é regida pelo senhorio de Cristo e falar assim: Cristo existe e Ele vem. Já explico melhor. O que é avivamento? Avivamento é Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Isaías 64, 1 diz o seguinte, o profeta Isaías: ó, se o Senhor fendesse os céus, rasgasse os céus e descesse e mostrasse a sua face aos inimigos, abre aspas, todos os que não creem é inimigo de Deus, né? Todos os que não creem estão destinados à morte eterna. Então, se o Senhor fendesse os céus, descesse e revelasse a sua face aos montes, porque se o Senhor fizesse isso, os montes derreteriam, e os gravetos secos, as florestas que estão com folhas secas, seriam incendiadas pela tua face. Isaías orando. Por quê? Porque a face do Senhor, ela é assombrosa, ela é de causar tremor e temor. Então, avivamento é Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Avivamento é o nome de Deus sendo reconhecido pelos adversários. Sabe quando uma pessoa faz chacota da outra porque a outra é crente, ela, né, não acredita? Aí a pessoa começa a olhar a sua vida e se sente pressionada a reconhecer o seu Deus. Isso é avivamento. É Deus sendo conhecido através de você. Isso é avivamento. É o anseio, avivamento é o anseio do coração de Deus que vai tomando o coração de homens e vai aproximando o que ele sente do que você sente. Do que ele quer, do que você quer. Do que ele pensa e do que você pensa. Do que ele faz e do que você faz. Isso é avivamento. Avivamento são pessoas frágeis na mão de um Deus forte, que mediante a sua fragilidade ele demonstra a sua força. Parece paradoxal, não parece? Porque se você é fraco, como que se você carrega algo forte? É isso que Paulo falou. O princípio para você manifestar o Todo-Poderoso forte é ser fraco. É reconhecer que em si mesmo você não vai conseguir. Só Ele que consegue através de você. Avivamento é a revelação e a demonstração da presença manifesta de Deus na igreja para liberar a tua igreja, esse corpo corporativo, para influenciar todas as esferas da sociedade. Então, mais ou menos o seguinte: nós estamos aqui no domingo, orando por avivamento. Como cai essa chuva, que cai avivamento sobre nós. Aí, o que essa frase está dizendo é que esse fogo que a gente recebe aqui é um combustível para nos empurrar para esse lugar onde a gente é visto. Onde a sociedade que não crê pode olhar e falar assim: existe Deus. Olha como que Ele cuida dos filhos, existe Deus. Olha como Ele paga as contas, existe Deus.
Olha como que ele honra as pessoas. Existe Deus. É o corpo de Cristo, que antes era um gigante adormecido, amarrado e preso, que agora ele quebra as amarras e sai andando pela cidade, mostrando e se revelando às pessoas: olha, podem acreditar em Jesus. Por quê? Porque eu vivo Jesus. Eu vi Ele, eu conversei com Ele agora. Está dando para perceber que avivamento é menos espetaculoso como fenômeno e mais responsivo, né? Mais perdi. É mais pessoal e coletivo. Não é necessariamente ir para um lugar para ser cheio, mas é para que ser cheio. A grande pergunta não é se ele vem, que ele virá. A grande pergunta é se ele vir e você continuar vivendo como você vivia ontem. Está entendendo essa diferença? Porque a gente pode fazer uma conferência do avivamento, o Espírito Santo vem, encharca todo mundo de unção, todo mundo sente Deus e nada acontece. Está percebendo isso? Que foi o que já aconteceu. Pessoas ser curadas não é o fim. Pessoas ser curadas é um sinal que ele vem e que no reino dele não há doentes. Está entendendo isso, a diferença? Então a gente não faz conferência de avivamento para você ser cheio, para você ser curado, para você ser liberto. Não, o fim não é esse. Esse é o meio que as pessoas lá de fora, que não criam em Jesus, vão olhar e falar: mas você não tinha, os seus pés eram tortos, hoje está endireitado. Então Jesus existe. Tá bom, David, o que você quer dizer? Você quer dizer que existe um propósito último para o avivamento? Exatamente isso. O avivamento não é o propósito último nosso. Avivamento é o meio pelo qual alcançamos o propósito. E qual é o propósito? Eu já te conto. A grande comissão é ir e pregar Jesus a todas as nações. Esse é o propósito. Porque aí ele vem. Entende? Tem alguém aí? Exemplo. Voltando. Se a gente trabalha como do lado de cá, com avivamento como objetivo último, o que pode acontecer? Como foi na Rua Azusa. O Espírito veio, encharcou aquelas pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, muitas pessoas se converteram, igrejas foram plantadas, denominações nasceram ali. Uau! Só que tudo isso que acontecia tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Essas pessoas trilharem um caminho de anunciação de Cristo para testemunho de todos os povos, para que aqui Jesus voltasse. Então nós não trabalhamos com avivamento como fim aqui. Aqui vai ser o meio que nós como igreja vamos ter autoridade para falar assim: ó, você viu aquele câncer? Os médicos não conseguiram curar, mas Jesus curou. Aí a pessoa vai se dobrar e falar: ele existe. Testemunho a todos os povos. Não é isso que está em Mateus 28, 19? Ide pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações da terra, e aí virá o fim? Mas existe um padrão, pessoal, para Deus fazer. Esse padrão está lá em Atos capítulo 2, é o Pentecostes. Por que eu falo de um padrão de avivamento? Porque muitas pessoas têm falado que têm sido avivadas. E muitas comunidades também têm falado que têm sido avivadas.
Só que o resultado daquele movimento, daquele aquecimento do Espírito Santo, não testifica que é um avivamento. É apenas pessoas sendo renovadas no Espírito Santo. É apenas igrejas, o corpo, comunidade sendo renovado. Mas para se tornar um avivamento, as cidades precisam ser tocadas. Porque em Atos capítulo 2, o Pentecostes, havia uma promessa, que um dia o Espírito iria descer, e um dia essa essência de Deus, chamada Espírito Santo, desce por meio de um conjunto de pessoas que estavam reunidas de comum acordo, lembram disso? Concordemente, né? Mente e coração, concordando com o mesmo objetivo, aguardando a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, enche aquelas pessoas, enche aquela comunidade, enche uma igreja, e essa igreja faz o quê? Fica lá dentro fazendo conferência? Fica lá dentro babando na presença de Jesus assim, ó. É isso que eles fazem? Não, eles saem para a cidade toda, falando assim, cara, creia em Jesus, creia no caminho. Pedro sai tão inflamado lá de dentro, porque o povo estava falando que o povo estava bêbado, né? Os escribas e fariseus começam a olhar e falar, esse povo está bebendo de manhã. Pedro levanta e fala assim, ei, eu sei o que é isso. Isso é a promessa do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que está se cumprindo. Eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito. E quando Pedro acaba de falar, quantas pessoas aceitam Jesus? 3.000 pessoas, pessoal. Uma igreja que dizem na época ter menos de 100 pessoas, recebeu 3.000 em uma pregação. Está entendendo o que é avivamento? E Pedro não trouxe essas pessoas para dentro de uma casa e falou, essa aqui é a igreja. Não, ele continuou pregando. E quando ele foi pregando, sabe o que aconteceu? Ele pregou de novo pela segunda vez, e quantas pessoas se converteram a Jesus? 5.000 pessoas se renderam de novo. Uma igreja que tinha 100, passou para 3.100, agora passou para 8.100. Assim, ó. Por quê? Porque é o Espírito Santo empoderando pessoas para tomar uma cidade, para ocupar uma cidade, ocupar uma nação. É algo súbito. De repente, veio do alto uma voz como de trombeta e encheu o lugar. E todos foram tomados com línguas como de fogo e começaram a falar em outras línguas. De repente. Costumo dizer que coisas boas vêm com o tempo, as melhores vêm de repente. De repente, veio o Espírito Santo, algo súbito, e desceu. Traduzindo, não é cada pessoa em um lugar ser cheio do Espírito Santo. Não é isso. Exemplo, vamos orar para o avivamento aqui. Aí eu começo a orar, você começa a orar, e aí começa a encher. Não, não é só isso. É no ambiente, é uma unção específica para um grupo de pessoas que entram numa realidade de testemunhar Jesus. Por isso que avivamento partindo de um homem só não é avivamento. Deus, toda vez que manifestou seus avivamentos, nós vamos estudar a história dos avivamentos aqui, eu vou trazer fotos para vocês, trazer história mesmo, de como foi os avivamentos nos Estados Unidos, em vários locais. Ele não encheu uma pessoa. Ele desceu sobre um grupo de pessoas. E esse grupo saiu anunciando que ele vem, que ele está vindo. Não é cada pessoa sendo cheia do Espírito, mas é um derramamento do Espírito a um grupo ao mesmo tempo. Em Atos 2 não fala que foi um cheio e o outro não foi cheio. Não, todos daquele lugar foi cheio. Todos. Esse movimento extraordinário do Espírito Santo é um movimento que produz resultados extraordinários. Então é algo assim,
é diferente do natural. Semana passada nós tínhamos 80 pessoas aqui, avivamento, né? Tínhamos 8, uma época. 80 já é avivamento. Mas é diferente do comum. É tipo assim, tem 50 e amanhã tem 3.000. É algo que é percebido. Não tem como você passar batido. O Espírito Santo desceu nesse lugar. Desceu? Deixa eu ver o resultado. O resultado é muito diferente do habitual, do cotidiano daquela igreja. 5 pessoas foram curadas e nunca tinham sido curadas. 300 pessoas aceitaram Jesus na comunidade de 12 pessoas. É algo súbito. É algo que pode ser percebido e não pode ser jogado para debaixo do tapete. Porque quando o Espírito vem, há um propósito de anunciação e ocupação. Está entendendo? Ele não vai querer fazer um trabalho desse para ficar caladinho lá. Não. Ele vai anunciar. Então, repetindo, começamos falando do que não é avivamento, né? Depois falamos do que a gente acredita ser avivamento. E agora eu falei que existe um padrão para a manifestação do avivamento, que é Atos capítulo 2, o Pentecostes. Historicamente, quando você vai estudar, os avivamentos que de fato a teologia reconhece como avivamento, foram no mesmo padrão de Pentecostes. O Espírito de Deus desce sobre um povo e comissiona esse povo a cumprir um propósito. Agora, existe um momento também oportuno para a manifestação do avivamento. E eu quero que você me ajude a perceber se é esse momento. Quer ver? Abre lá, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse é a história de uma igreja que vivia com a necessidade de um avivamento. Apocalipse 3, a igreja de Sardes, diz o seguinte, só um detalhe, antes da gente ler, mais uma vez, né? Tudo isso aqui foi cumprido, né, pessoal? Só falta isso, tá bom? Eu preciso duvidar que isso aqui vai ser cumprido? Às vezes a gente vive como se isso aqui não fosse acontecer. Minhas dívidas, pode ficar para você. A gente vive como se isso aqui não fosse verdade. Não é assim? Isso aí não vai, isso é ideia, isso é piada. Detalhe, isso aqui tudo aconteceu. Então, com esse parêntese, vamos ler. Apocalipse 3. E o anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 2 pontos, presta atenção. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives ou que está avivado, mas na verdade você está morto. Ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Irmãos, com muito temor, existe um momento oportuno para Deus se revelar em avivamento. Existe. Avivamento sempre vem quando algo está perdendo o seu objetivo. Quando algo está perdendo o seu propósito. Quando as pessoas começam a ser embriagadas pelo fazer e não pelo ser. Quando as igrejas começam a preocupar mais com a sua vida interior do que com a comissão que elas têm. Quando elas começam a se fechar em si mesmas em vez de influenciar a sociedade que ela deve viver.
Avivamento sempre aconteceu para restaurar um padrão de Deus que estava sendo esquecido. E essa igreja de Sardes, ela contava para as pessoas que ela era avivada. Ela tinha um culto avivado, ela tinha um ministério de louvor muito bom. Mas Deus olha lá de cima e fala assim: ei, vocês estão mortos. Não porque vocês não têm fogo do Espírito Santo, é porque vocês não estão cumprindo o propósito. Porque o propósito de eu me revelar a vocês é você ser cheio do Espírito Santo e influenciar todas as esferas da sociedade, manifestando que ele vem. Então, o momento oportuno é quando a igreja começa a tropeçar em si mesma. Vocês acham que é oportuno o momento? É interessante que ontem eu preparando isso, eu me lembrei de Atos capítulo 15, não precisa abrir, eu vou te contar. As pessoas começam a se converter no livro de Atos, né? Pessoas sendo curadas. O testemunho de Paulo em Atos capítulo 9 é muito forte. Muitas pessoas começam a se converter e criam um problema, porque existia a sinagoga dos judeus, só que gentios começam a aceitar Jesus. E os gentios queriam ir para onde? Para a sinagoga com o judeu. E por quê? Porque o Deus é um só, não é mesmo? O Senhor não era um só? Jesus não é Jesus de gentio e de judeu? Então eles tentam fazer uma reunião, um culto junto. E o que acontece lá? Começa a dar briga. Os apóstolos começam a brigar entre si, falando: não pode misturar. Tem que ser a sua denominação e a minha denominação. Tem que ser o seu nome e o meu nome. Não pode ser o nome de Deus. E no meio, as pessoas param aquela reunião e viram para Pedro e fala: Pedro, você não lembra das palavras do profeta Amós, capítulo 9, que um dia ele iria restaurar o tabernáculo caído de Davi e faria com que todos habitassem no mesmo lugar e todos prestariam o mesmo culto ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor? Você não lembra disso? E aí os apóstolos caem em si e pensam o seguinte: não, então igreja está para além das denominações, para além dos nomes, para além das placas. Vamos abrir, congregue com quem vocês quiserem. Pode congregar gentil com judeu, judeu com gentil. Pode ser igreja. E qual era o cenário que Amós estava profetizando em Amós 9, 11? Restaurar o tabernáculo caído de Davi. Era uma igreja, era uma cidade que tinha os seus muros quebrados. Então, gente, a mensagem profética sempre foi de observação das cidades. Então, quando Deus falava assim: você vai ser profeta, ele não ia ser profeta de uma denominação. Ele ia ser profeta responsável por uma circunferência da cidade, ou por uma cidade inteira. Está entendendo isso? Quando lá em Atos capítulo 15, nós lembramos de Amós capítulo 9, é para nos lembrar que a missão da igreja é influenciar a cidade. O avivamento só acontece quando você sai daqui no domingo e na sua vida cotidiana Jesus reina. Isso é avivamento. Quando amanhã aquela pessoa que não crê, de tão perto que ela chega de você, ela passa a crer, porque é inquestionável Jesus. Existe um propósito para o avivamento. Então, repetindo, falamos o que não é avivamento, o que é avivamento. Depois falamos que existe um padrão de manifestação de avivamento, que é Atos 2, Pentecostes. E existe um momento oportuno para avivamento, e acredito eu que estamos vivendo isso. Vocês concordam? Você acha que as igrejas estão muito ensimesmadas, lutando para si mesmos, né? Até o rapazinho que não conhece muito de igreja sabe o que é. Sim.
A música está muito alta. Existe um propósito para o avivamento, irmãos, e essa é a chave que eu preciso que você entenda. Existe uma diferença entre o fenômeno do avivamento e o propósito do avivamento. O fenômeno, o avivamento, é pessoas sendo avivadas, um grupo sendo cheio. Mas o propósito último dele é a grande comissão. É Jesus ser pregado em todas as nações, esferas, a todos os povos, línguas, raça e nação, para que ele venha. Vou repetir. Uma coisa é o fenômeno, outra coisa é o propósito. E o propósito do avivamento, o objetivo do avivamento, é nos dar esse combustível para a gente ter força para testemunhar Jesus. A grande comissão é a revelação de Deus aos perdidos. E a gente só vai conseguir se revelar aos perdidos se Jesus se revelar a nós como achado. Está entendendo isso? Gente, avivamento é a intenção de Deus de alcançar cidades inteiras, povos inteiros, vilas inteiras. Avivamento vai ser a lenha da fogueira que a gente vai ter para cumprir esse propósito. Então é totalmente diferente do que orar por avivamento como fim e orar por avivamento como meio para se cumprir a grande comissão. Amém, pessoal? Nós, nascidos de novo, nós temos uma dívida com o mundo, viu, gente? Se você quiser escrever isso, os nascidos do alto têm uma dívida com o mundo. Qual é? A anunciar aquele que vive. Temos uma dívida. Porque se você tem uma coisa boa só para você, você guarda para você? Que eu tenho aprendido aqui que não, né? Semana passada, quem viu aquela mesa ali, sabe muito bem que não. Torta de frango, eu tenho muito bem as habilidades, a pessoa traz a melhor. A minha esposa fez um bolo semana passada, vocês viram aquilo? De 3 andares. Como é que chama? Necked cake? É isso? Como é que é, amor? É isso aí. Eu não sei nem o nome. Experimentou. Avivamento veio. Fogo do alto. É o fogo do forno, né? Aquecendo. Com propósito. Com objetivo. Por um objetivo. Mas quando a gente tem coisa boa, a gente não guarda, né, pessoal? A gente reparte. E avivamento tem a ver com essa unção, com esse fogo de repartir coisas boas. Avivamento é essa lenha que aquece a fogueira. O alvo da nossa vida não é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio para. Porque ser só cheio e guardar para você pode ser a sentença que você não é filho. Eu, como pastor, eu gosto muito quando eu vejo alguém sendo tomado pelo Espírito Santo. Mas eu gosto mais quando eu vejo na vida cotidiana ações de caráter que demonstram que ela é cheia do Espírito Santo. É muito melhor. Está entendendo isso? Uma pessoa aqui numa reunião ser cheia do Espírito Santo é muito legal. Orar em línguas, falar alto, rolar. Pode ficar à vontade. Nosso meio tem batista, presbiteriano, assembleano, Deus é amor, quadrangular, tem todo mundo aqui. Nós aceitamos todo mundo. Só que é o seguinte: se você falar que ele te tocou, o parâmetro que nós vamos te observar é a sua vida. Não é o fenômeno. Porque o fenômeno vem e vai. O avivamento é o que fica.
são as alterações, são as mudanças, é o novo posicionamento, é a nova forma de ver, é a nova forma de relacionar, é a nova forma de agir, é a nova forma de pagar as contas, é a nova forma de lutar contra o pecado. Alguém aí? Alguém luta contra o pecado? Não, quase não. Gente, para Jesus voltar, vamos lá, Mateus 28, 19. A gente precisa reconhecer a autoridade e missão que está sobre nós. Mateus 28, 19. A gente precisa, para cumprir a grande comissão, o que é a grande comissão? É quando as nações são discipuladas. É quando as pessoas que não creem chegam e se submetem a pessoas que creem. Só para você ter uma ideia, naquela época dos avivamentos ali, Estados Unidos, naquela região, os presidentes daquela época, da nação, convidavam os avivalistas para pedir conselhos para eles do que eles fariam para a nação. Isso é avivamento. Está entendendo? A experiência de um homem foi tão forte com Jesus e daquele grupo foi tão forte que ele se tornou uma referência para a nação e o presidente da nação se submete ao conselho de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é as pessoas sendo discipuladas e discipulando as nações, as esferas, as áreas de influência, os 7 montes, do jeito que você estudou isso aí. As esferas da sociedade. E para isso a gente vai precisar reconhecer a autoridade e missão que foi nos dado. Mateus 28, a partir do versículo 18. Palavras de Jesus, né? E Jesus veio e lhes falou dizendo, falou a quem? Aos discípulos. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas nações a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com você sempre, até o fim do mundo. A gente precisa, como igreja, pessoal, decidir se a gente acredita que fomos enviados ou não. Pastor, mas ninguém orou por mim e me enviou para um chamado. É porque você não nasceu de novo ainda. Porque se você é um nascido de novo, nascido do alto, um crente em Jesus, existe a grande comissão, que é chamado para mais de metro. Que não é chamado apenas para Vanessa, para Carol, para Mari. É um chamado para a igreja. A igreja é o cenário onde Jesus vai ser visto. Como que Jesus vai ser visto? Com a forma de manifestação dos filhos avivados durante o processo de anunciação, de ocupação das esferas. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E por que foi dada a Jesus? É linda demais, né? Eu não sei para quem eu oro, porque tem um tanto de possibilidades aqui. Eliel está na concorrência e tal, mas eu vou orar também. Já falei para o pai dela. Bonita demais. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E por que foi dada a Jesus? Tem alguém aí? Já está acabando. Quem tinha toda a autoridade lá na criação do mundo? Quem tinha? Deus tinha. E quando ele criou o ser em imagem e semelhança, ele deu para quem? Para Adão. Adão, cuide da terra. Manifeste para as pessoas quem nós somos. Só que Adão fez o quê? O que Adão fez, gente? Pecou, ele caiu, ele perdeu a autoridade. O que Jesus, como segundo Adão, faz? Pega a autoridade na mão, e aqui em Mateus 28 ele passa para quem? Para a igreja.
Mais ou menos o seguinte: Adão caiu, eu envio o segundo Adão, e agora entra uma nova fase do processo. A igreja. Podem ir. Ou vocês estão esperando Jesus voltar, um gigante andando na terra e todo mundo fala, agora Jesus existe. Esse gigante, pessoal, já existe, chama-se igreja. Porém, ele está amarrado. Já viu Gulliver? Já viu o filme do Gulliver? Um gigante amarrado assim? Aquilo é a igreja. Está amarrado, está amordaçado, está limitado. Mas a igreja é o gigante que anuncia os valores e princípios do reino a todos os povos, a todas as nações, a todas as esferas da sociedade. Para quê? Para que um testemunho se levante sobre toda a terra e Jesus volte. Deu para entender? O corpo não pode continuar como um gigante amarrado. Pastor, mas como que eu deixo de estar amarrado? Quando você não se dobra a valores que não são os valores dele na área da sua influência e luta com sangue nos olhos para demonstrar a Jesus e os valores que ele te deu. Isso é uma igreja. Pastor, então eu não tenho que fazer campanha evangelística para que Jesus volte? Você pode até fazer. Mas pode ser que isso não aconteça a resposta dele voltar. A palavra ide aqui, no versículo 19, é um gerúndio, né? Indo. Ide por todo mundo. Indo, enquanto a Cláudia vai, enquanto a Cláudia vive com José, enquanto o Gabriel vive, ele anuncia, ele demonstra, ele revela, ele manifesta. Não é uma ação, é um meio, é uma forma de vida. Não é uma campanha, não é um evento, é uma vida. Está entendendo a diferença? Precisamos, pessoal, estou acabando, fazer o nosso rosto brilhar para a sociedade. Porque, infelizmente, eles têm nos colocado no mesmo pacote. Não é mesmo? Quando eu chego num lugar e as pessoas perguntam, qual a sua profissão? Eu falei, não é muito bem a profissão, mas é meu trabalho. Eu sou pastor. Aí o olhar das pessoas já comunicam. Tipo assim, você rouba das pessoas, né? Você, boyzinho desse jeito, com esse tênis aí, com esse celular aí, você é aquele enganador, né, que eu vejo na televisão. Aí eu tenho que ficar lembrando ela, ei, meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou daquela laia lá não. Eu sou de outra laia. É quando você tem seus colegas de trabalho que se vendem, que falam mentira, e o seu chefe coloca uma mentira coletiva, e você se opõe, e você paga preço por isso. E aí quando eles te apertam, você fala assim, com todo respeito, chefe, eu não consigo, é mais forte que eu, está na minha cara que é mentira, não posso. Mas por que você não pode? Porque eu carrego alguns valores, princípios, que é contra mim fazer isso. Mas que valores são esses? É porque um dia eu encontrei com Jesus e Ele mudou meu jeito de pensar. Não é vitória a qualquer custo, é vitória se o valor e o princípio for Ele. Não é inventar mentiras para vender mais, é vender um produto que manifesta justiça, benefício para o outro, ou então você não vende. Está entendendo isso? Existe um preço. Mas a gente precisa brilhar como um farol, pessoal. Mateus capítulo 5 diz que Deus não nos colocaria debaixo de uma mesa,
mas nos colocaria no alto monte, para quê? Para brilhar a sua luz como uma candeia. Ali, ó, a candeia ali. Fogo ali não para. Brilhando. Brilha hoje, brilha amanhã, brilha depois. Dá uma ofuscada às vezes, sabe? Dá uma, ali de vez em quando tem que tirar para limpar, porque dá uma escurecida em volta. Porque aquece e tal, mas tem alguma coisa lá, a chama não apaga não. A chama continua lá. Por quê? Porque tem um testemunho ali dentro que está precisando ser comunicado, precisando ser conhecido, precisando ser revelado. A palavra candeia em Mateus 5 é vela, farol, fogo. Uma igreja que se posiciona nas esferas da sociedade, brilhando valores e princípios do reino de Deus até que Ele venha. Isso é o nosso sonho como igreja. Qual é a nossa missão como comunidade? Ser participante desse povo que se posiciona com valores e princípios do reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Queremos missionários na Síria hoje? Queremos, e graças a Deus temos o Lucas e a Josi lá na Turquia, contato direto na Síria. Amigos, companheiros. Mas eu estou muito interessado em pastorear missionários no Senado Federal, na Polícia Federal, no Tribunal Regional Eleitoral. Na Polícia Militar já temos, né? Temos 2 ou 3. Eu fico até, às vezes, eu fico assim, vou chamar o Astro para tomar um café, porque imagina você correndo atrás do bandido com um fuzil na mão, assim, ele querendo atirar no... Deve ser um negócio alto, adrenalina 200, né? Será que ele sente medo de cumprir a vocação dele para proteger uma sociedade? Os caras não respeitam nada. Antigamente meu pai estava falando, né? Eu moro na pracinha onde tem um ponto de tráfico de drogas. E antigamente, chegavam aquelas caminhonetes C10, né, da polícia, bicho, a gente tremia. A gente que não devia nada tremia. Hoje os caras chegam, se não for Rotan, eles dão um tático móvel e tal, eles dão lá. Continuam lá, vendendo. Aí o policial desce para entrar na comunidade e ele senta a bala para ver se vocês têm peito para entrar. Aí um aluno meu teve aqui semana passada, policial também, passou uma emboscada violenta para sair vivo. Aí ele falou assim, tem uma expressão na polícia que é morde o dente e vai, né? Morde o dente e entra para cumprir o que Deus te chamou para fazer. E esse menino fez teologia comigo. Era líder dos jovens e foi para a polícia militar vocacionado. Eu falei, cara, você está doido? Estou não. Sabe por que eu não estou? Porque a sua família precisa de segurança e eu preciso estar fazendo com justiça o que é devido a você, o que você precisa, o que é legítimo. Bandido não pode te proibir de sair de casa, não pode vender droga na porta da sua casa, não pode matar seu filho. E por isso eu estou lá, influenciando com valores do reino de Deus. Está entendendo isso? Para fechar, a igreja é a força motriz das nossas cidades. A igreja não pode estar apenas olhando, pessoal, deixa a banda passar. Não, nós não estamos aqui assim não. Estamos sofrendo, mas com esperança. Ela deve ser a força, o gigante, que faz assim em pessoas, ó. Para aí. Ei, viva valores do reino de Deus, para que as pessoas vejam que você é do reino. Seja anunciado um reino do alto, um reino de Deus, e Jesus possa voltar. Isso é a igreja. A igreja, ela tem que preocupar menos
com a questão apenas de manutenção da espiritualidade. O que é manutenção da espiritualidade? Santidade, verdade, que mais? Justiça, no sentido de ser justo, menos na questão moral e mais na questão missional da igreja. Nós aqui gostamos de coisas morais, né? Acho que o cristianismo traz uma carga moral, um conjunto de valores morais para todos nós. Mas esse não é o nosso culto de todo domingo, falando só sobre ser mais santo, honrar pai e mãe. Não, isso aí já parte do princípio que você já faz. Mas nossa missão como igreja é ser a força motriz, o quê? Que te sacode para você viver melhor amanhã, naquela esfera que Deus está te confiando. Ser um pai de família melhor, ser um filho melhor, ser uma esposa melhor, ser um marido melhor, ser uma profissional melhor, ser um policial melhor. Por quê? Porque é a igreja que influencia todas as esferas e aí vem o fim. Se estamos estudando e orando por avivamento, é porque desejamos muito que Jesus volte. Muito. E porque desejamos que Jesus volte, precisamos de avivamento, que o avivamento vai ser a força de anunciação pelo caminho até que Ele volte. E você não precisa de um chamado especial para viver avivamento. Você já foi chamado por algo especial. Se manifeste. Viva o avivamento. Amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, viva avivamento. Como que é isso? Como que eu posso ser melhor hoje? Como que eu posso anunciar naquele problema lá no meu trabalho, valores e princípios do reino de Deus, que eles não terão dúvida que eu creio em Jesus? Posso te dificultar o processo um pouquinho, parêntese? Tente não falar a palavra Jesus, tá bom? Se você quer ser perfeito, se você quer agradar o coração de Jesus, tenta ser Ele. Mas não precisa falar que é Ele, não. Mas tenta ser. Deixa as pessoas chegar para você e falar assim: você é diferente, não é? Seu jeito de olhar, de tocar, de sentir, de perceber, de se disponibilizar, de trabalhar, de pagar conta, é diferente. O que tem aí dentro? Aí você fala o motivo, que não é você. Ai de você, né? Que apesar de nós, o motivo da nossa vida e da nossa vida com gosto de vida é Jesus. Deu para entender um pouquinho o que é avivamento e o que não é avivamento? Semana que vem vamos continuar esses dois, o restante desse mês e o próximo mês, só falando sobre avivamento, estudando, vendo como acontecia. Por quê? Porque entendemos que estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, o Evangelho do Reino vai ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Um judeu, que eu respeito muito, teólogo, que é pastor em Jerusalém, e a igreja que ele pastoreia em Jerusalém tem uma igreja aqui no Brasil, disse o seguinte, parêntese, não aspas, 2017 fez 500 anos da Reforma Protestante, 100 anos do mandato britânico, 50 anos após a reunificação de Jerusalém
e a renovação carismática em Jerusalém. Principalmente na Igreja Católica, em Roma, também no mundo todo, estão comemorando 50 anos. 2017, comemoraram. 2018, faz exatamente 70 anos após o nascimento do Estado de Israel, cujo voto de Minerva para se tornar Estado foi de um brasileiro. Foi um brasileiro, todos os países votaram. Quando chegou, o último voto que definiria sim ou não, que estava empatado, foi um brasileiro que falou assim: volte a ser Estado. Lembra da profecia? Israel será Estado. Então um brasileiro fez isso. 2018, o presidente dos Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel e não Tel Aviv. E manda tirar a base dos Estados Unidos, que estava em Tel Aviv, e passar para Israel. Reconhecendo que o Estado de Israel é Jerusalém. E ele faz um apontamento, tá bom? Muito cuidado com isso, nós não estamos falando que Jesus volte nessa data, mas ele faz um apontamento do calendário, que 2040, o atual calendário hebraico, chega ao fim, e coincide com os iatolás islâmico, que prevêem a aniquilação total do Estado de Israel, 2040. Ou seja, estamos entrando, pessoal, numa era de transição final, de últimos dias. Se você for pedir um conselho para mim, comprar um apartamento de 20 anos, você sabe o que vai ouvir. Não compre. Não vai dar tempo, pode não dar tempo de você pagar. Uma transição final, semelhante ao livro de Atos, quando orava e aguardava algo do alto vir. O apostólico, que é uma igreja que avança, está se convergindo para a vida da igreja. O padrão bíblico está se tornando uma profecia viva. Atos 2 pode acontecer de novo. O alinhamento nosso com o que Deus acreditamos estar fazendo nos leva ao avivamento. O que é o avivamento? A necessidade do fogo para conseguirmos cumprir a missão. E por que pedir por avivamento nesses dias? Porque é uma era final. É um sprint final. Porque o mundo inteiro será alinhado quando Jesus aparecer nos ares. Palavra última. Ele vem. Ele está vindo. E ontem eu fui fazer as contas, sabe quantos anos eu estaria, se for 2040, não estou falando que é, tá bom? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu estaria no meu ano de jubileu, 50 anos, 49, quê? Não, 50. Não. Como é que é? 2040 é 22 a mais que eu tenho hoje. Nós estamos em 2018. 40 menos 18 dá 22. 22 mais... Como é que é? 22? 22 mais 37? Ontem eu estava fazendo as contas. Como é que é? 59. Né? Estaríamos no meu tempo de jubileu no ministério. E sabe o que era jubileu? Liberdade total para os escravos, restauração das nações oprimidas, né? O cego vê, os coxos andam.
Não estamos falando que é 2040. Podia ser 2020. Mas eu gostaria muito de sair daqui hoje com essa ideia que pode ser amanhã, que pode ser hoje à noite. E eu não me incomodaria de gastar mais 22 anos pregando só essa mensagem, pode ser hoje. Sabe por quê? Porque certamente traria um avivamento, um aquecimento, que prepararia o caminho para ele vir. Eu desejo isso para você também. Que o fogo de Deus, o fogo do alto, o avivamento do alto, seja um combustível para você viver em missão todos os dias da sua vida. O Timóteo teria 22 anos. Dava para pastorear demais. 22? Ih, sofreu até já.